Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco, sou jornalista, repórter, concurseira, concursada e hoje eu vou comentar as principais notícias da semana de 20 a 27 de junho. Acompanhe! Cesárea a pedido só será feita a partir da 39ª semana de gestação. O governo federal fecha acordo para pagamento da dívida dos estados. Preço do feijão dispara 54%. Colômbia e Farc assinam um acordo histórico de cessar fogo. Reino Unido vota para deixar a União Europeia. David Cameron anuncia que vai renunciar ao cargo. Então, a primeira notícia de hoje. Cesárea a pedido só será feita a partir da 39ª semana de gestação, diz Conselho Federal de Medicina. Bom, então, no último dia 20, o Conselho Federal de Medicina ele assinou uma resolução no qual se decidiu que se a mulher quiser agendar a cesárea, ela decidir que ela vai ter o filho por cesárea, ela só vai poder fazer isso depois da 39ª semana de gravidez. Por quê? O Conselho Federal de Medicina, ele seguiu uma outra resolução do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em que esse colégio afirma que antes da 39ª semana de gestação, o bebê ele ainda é prematuro, o bebê ele ainda não está pronto para a vida fora do útero com segurança. Então isso seria uma medida de segurança para o bebê e também de poder dar o poder de decisão para a mãe, né? É óbvio que em casos em que é obrigatório a mãe fazer a cesárea por questão de segurança para ela também e para o bebê, casos como a mãe é diabética ou quando o bebê está sentado e o médico recomenda que ela precisa fazer a cesárea, tudo bem. A gente não está falando desses casos, a gente está falando de uma gravidez em condições normais, em que a saúde da mãe é em perfeito estado, em que a saúde do bebê também tem plenas condições aí. Então, nesses casos, se a mãe decidir que vai fazer a cesárea, ela só vai poder agendar o dia depois da 39ª semana de gestação. E o conselho ele também disse que ele vai fiscalizar como é que tá esse agendamento aí de cesáreas e que o médico ele vai poder levar uma advertência se ele não estiver cumprindo com essa resolução e até ser suspenso. E essa medida ela vem aí justamente num período de muita polêmica, né, em relação à realização de partos por cesáreas. A gente sabe que há todo um movimento agora, né, pelo parto humanizado, muitas mulheres que querem ter o filho em casa, mulheres que fazem o parto na água também, contam com a ajuda das doulas, que são profissionais aí que ficam ao lado da mãe durante todo o trabalho de parto. Muitas mulheres que querem ter o parto normal, mas outras não querem, então isso também vai respeitar a decisão de cada mulher. A mulher, esse conselho, essa resolução, né, prevê ainda que se a mulher decidir ter o filho pela cesárea, ela vai ter que assinar um documento dizendo que ela sabe dos riscos, que ela está exposta, que o bebê está exposto fazendo o parto pela cesárea. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, ainda em relação a esse assunto, é que no Brasil a taxa de nascimentos por cesárea é uma das maiores do mundo, né? Aqui a taxa ela é de 55%, sendo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se que essa taxa seja de 30%. E a gente sabe que nos planos de saúde essa taxa é ainda maior, chega a ter 85% de nascimentos por cesárea e só 15% dos partos normais. A gente sabe toda a questão que tem, né? Primeiro porque muitas das mulheres é uma escolha delas por não querer sentir as dores do parto e também a questão do médico. É muito mais fácil, muito mais rápido para o médico fazer a cesárea do que ficar ali 12 horas em trabalho de parto. Agora já no plano público, né, no SUS, agora a gente já tem uma taxa inversa, né, 40% dos partos são cesárea e 60% são partos normais, certo? Próxima notícia. Governo federal fecha acordo para pagamento da dívida dos estados.
Bom, então no último dia 20, o presidente em exercício, Michel Temer, ele se reuniu com os 27 governadores dos estados para fazer um acordo, fechar um acordo em relação à dívida desses estados, né? Uma dívida dos estados que nasceu aí na década de 90 e vem se arrastando até hoje. Bom, antes da gente falar qual foi o acordo formalizado, a gente tem que saber que essa dívida dos estados com a União é de 427 bilhões de reais. Só 2 estados não estão na lista dos devedores, não estão no vermelho, que são Tocantins e Piauí. O resto dos estados estão aí devendo, sendo que o maior estado, o estado que mais deve, é São Paulo, com mais ou menos 205 bilhões. Então aí é quase metade da dívida. Também Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, Rio de Janeiro a gente sabe a situação crítica que está passando, a gente falou inclusive no vídeo das Olimpíadas e no resumo da semana passada. Assista, entre no nosso canal e assista para você vai saber como é que está a situação do estado do Rio de Janeiro. Bom, e então fez-se um acordo para a renegociação dessa dívida. E o que foi decidido? Bom, vários pontos. O primeiro, nenhum estado vai pagar a dívida até dezembro. Então, o presidente Michel Temer, o presidente em exercício, deu uma carência de 6 meses aos estados. Até dezembro, ninguém paga. Em janeiro de 2017, os estados começam a pagar a dívida, porém, eles vão pagar 5,5% do valor da parcela da dívida, não é o valor da dívida, não é 5,5% do valor cheio da dívida, é da parcela. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de R$1.000 com alguém e minha parcela é de R$100, eu vou pagar 5,5% dos R$100, do valor da parcela. Em fevereiro, esse valor sobe mais 5,5% do valor da parcela. Então vai ser uma escadinha. Cada mês eles vão ter que pagar um pouco a mais do valor da parcela, até que em junho de 2018, então 1 ano e meio depois, os estados tenham pago 100% do valor da parcela. Depois disso, depois de junho de 2018, eles vão pagar o valor cheio, mas também com desconto. Nesse benefício que a União concedeu aos estados, a União ela vai deixar de arrecadar, então até junho de 2018, aí 50 bilhões de reais. Mas o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ele lembrou que não se trata de conceder o perdão da dívida, mas sim de alongar essa dívida e dar um desconto. E por fim, essa dívida ela vai ser alongada por um período então de 20 anos com essas concessões, esses benefícios e esses descontos, certo? Bom, então o presidente Michel Temer, presidente em exercício, ele disse que essa é uma reforma, que essa é uma medida emergencial até que seja feita uma reforma federativa no Brasil. Agora, o que os estados eles vão ter que fazer em troca, né? Porque isso também não é só um acordo unilateral, é um acordo bilateral. Os estados eles também vão ter um teto de gastos, de gastos com o Estado. Assim como a União ela tem um teto para os seus gastos, os estados também vão ter que ter essa limitação, certo? Próxima notícia. Preço do feijão dispara 54% no ano e vira motivo de piada. Comida de rico. Bom, vocês estão vendo aí no slide, os vários memes saíram, né? E um deles é desse moço aí, que ele tá deitado, cheio de pacotes de feijão aí, escrito ostentação. Bom, isso foi acontecer justamente na época de feijoada, né? Agora a gente tá aí final de junho, começo de julho, a época que as pessoas adoram fazer a feijoada. A sorte que a feijoada é com feijão preto, né? E o feijão carioca aí que saltou 54% é o feijão carioca, que é aquele marronzinho. E por que eu coloquei essa notícia? Bom, porque hoje o nosso produto, a nossa commodity que tá aí sofrendo a inflação é o feijão, mas há uns 2 anos o vilão foi o tomate. E o tomate foi até capa de revista, né? De tanto que ele subiu, tanto que subiu o preço.
e agora é o feijão. E na época eu fiz um concurso que tinha atualidades e perguntou justamente qual era o produto que tinha sofrido uma inflação muito alta, e era o tomate. Então eu coloquei porque agora é o feijão, e pode ser que caia uma pergunta no seu concurso dessa maneira. E o feijão, eu acho que é uma coisa importante, porque ele é o prato do dia a dia do brasileiro, né? Seja da pessoa mais simples, lá da classe D, né? Classe C, até a classe A, AA, Super A, come o arroz com feijão. É o prato do dia a dia, né? Difícil você encontrar alguém que não goste de feijão. Então a questão é tão importante que o governo interveio para tentar controlar o preço, né? Então o governo ele prometeu que ele vai importar feijão da China para encher as prateleiras de novo e tentar abaixar o preço. Ele disse até que vai cortar o imposto de importação desse feijão, certo? Agora, eu acho que mais importante que isso, que eu estava até esquecendo de falar, por que, né, que aconteceu isso com o feijão? Por que o feijão subiu tanto, né, o preço? Por causa do clima. Teve muita chuva seguida de estiagem, principalmente ali na região do Paraná, e fez com que a plantação se perdesse e o Brasil não tem estoques. Então o feijão ele sumiu das prateleiras e os que sobraram, obviamente, o preço subiu. Esse é o princípio da inflação, né? É pouca oferta e o preço elevado. Então a gente espera que isso se resolva logo, né? Porque aí tem pacote de feijão custando R$14, que é um absurdo, a gente sabe, ainda mais por se tratar de uma commodity, né? Eu falei agora há pouco, o que é uma commodity, né? Commodities são produtos brutos, que quase não passam por processos de industrialização, então eles tendem a ser mais baratos mesmo, né? Mas não é o que está acontecendo com o feijão, certo? Próximo slide. Colômbia e Farc assinam um acordo histórico de cessar fogo. Bom, aí no slide você vê na foto, olha só, o presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos, o presidente cubano Raul Castro e o líder das Farc, Rodrigo Londoño. Então esse acordo ele foi assinado na semana passada em Cuba e é um acordo histórico porque faz anos, né, que as Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e a Colômbia, o país vem tentando aí negociações de paz sem sucesso. Esse acordo ele é muito importante porque ele é um acordo definitivo para enfim, essa paz ser alcançada. Bom, agora para a gente entender essa negociação de paz, a gente tem que entender um pouco do histórico das Farc, né? Quem são as Farc? Então as Farc elas surgiram em 1964 como uma organização de guerrilha que queria implantar o socialismo na Colômbia, mais ou menos um socialismo inspirado no governo de Cuba, certo? Da Revolução Cubana de 1959. E as Farc, então, elas também é um movimento de guerrilha ali rural, né? Agrário. Então, por isso que até hoje esses combatentes aí, eles atuam ali na selva amazônica. Só que, alguns anos depois, né, as Farc, elas tinham que buscar um meio de sobrevivência para conseguir armamentos, né, para conseguir, enfim, vencer essa luta aí, né, conseguir impor a revolução. E as Farc, então, elas começaram a sequestrar pessoas, né? Algumas até ficaram aí anos e anos sequestradas. A mais famosa dela foi a ex-senadora Ingrid Betancourt, que ficou 8 anos em cativeiro. E também a fazer tráfico de drogas, né? Exportar aí cocaína para muitos países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos. A Farc, elas conseguiram atingir grandes proporções, assim, principalmente na década de 80, ela chegou a ter 40% do território e 18 mil guerrilheiros.
e parecia que realmente as Farc elas estavam tomando conta da Colômbia, mas aí de quem a Colômbia obteve apoio? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, na década de 90, eles enviaram uma ajuda de 10 bilhões de dólares para conter as ações da Farc. Então, a Farc ela foi diminuindo o seu território, diminuindo o número de combatentes, os principais líderes foram morrendo e hoje ela já é uma facção aí que tem em volta de 7 mil guerrilheiros. E as Farc, hoje elas sofrem uma rejeição de grande parte da população, isso já foi feita uma pesquisa na Colômbia, então é mais um fator aí que ajuda a desmobilizar essa organização. E o ex-presidente Álvaro Uribe foi um dos que lutou ativamente para conseguir derrotar as Farc e também por uma motivação pessoal, porque o pai dele foi entre umas 200 mil pessoas, entre civis e militantes, que foi assassinada pelas Farc. Então ele também teve uma motivação pessoal para lutar contra essa facção. E aí, então, hoje já tem uma situação assim em que o país, né, já está mais forte do que as Farc. Só que esse acordo é um acordo bilateral, certo? Então, ou seja, ele tem propostas para os dois lados. E o que esse acordo diz? Da parte das Farc, que eles vão desarmar todos esses 7 mil guerrilheiros. Por outro lado, o governo colombiano se compromete a dar segurança aos ex-combatentes. Porém, agora a gente pode passar aí para o próximo slide, que eu encontrei ali uma reportagem da Agência Brasil dizendo os 5 desafios para a paz na Colômbia, né? Porque obviamente que a questão, né, isso aí, as Farc existem há mais de 50 anos, então não é uma questão simples de ser resolvida, né? Não vai ser numa canetada que pronto, selou a paz e tá tudo bem. Não, né? Então há assim 5 desafios, né, que os cientistas políticos listaram. Vamos ler no slide. Primeiro desafio, criação de uma comissão da verdade. O que aconteceu com as vítimas? Então, igualmente aqui no Brasil, durante a ditadura, depois que terminou, formou-se uma comissão da verdade para saber o que aconteceu com as vítimas. Na Colômbia, então, se propõe que haja também uma comissão da verdade, afinal foram 200 mil pessoas mortas pelas Farc, alguns militantes, outros civis inocentes, algumas pessoas com paradeiro desconhecido, né? Então, teria que saber o que aconteceu com essas pessoas, certo? Segundo desafio, desarmamento de minas, armadilhas improvisadas e recolhimento de munições. Bom, eu falei que no acordo, né, histórico, uma das prerrogativas é que esses 7 mil guerrilheiros sejam desarmados. Porém, eles atuam, né, eles são uma facção aí de guerrilha, então eles atuam com esse negócio de minas, né, essas armadilhas, então isso também teria que ser tudo desarmado, né. Terceiro desafio, fim à produção e comercialização de drogas ilícitas, implementar um programa de saúde público efetivo para dependentes. Bom, as Farc, elas são conhecidas, né, pelo fato de traficarem drogas, né, porque elas precisavam de uma renda aí para conseguir armar os seus militantes. Então, assim, se a fonte da renda, né, como é que vai fazer com essa questão das drogas, como é que vai tratar os dependentes? É uma questão de saúde pública e que precisa ser resolvida também. Quarto desafio, participação das Farc na política. Gente, antes de tudo, as Farc surgiram, como eu disse, em 1964, para tentar implantar o socialismo na Colômbia. Então é claro que esses líderes, eles vão querer ter as suas ideias representadas no Congresso, representadas nos governos municipais, estaduais. Então, assim, como dar
representatividade política para as Farc depois que ela deixar de ser vista como uma facção terrorista, né, como é vista pelo governo da Colômbia, certo? E quinto desafio, uma mudança gradual na agricultura para a produção de agricultura familiar com priorização de pequenas propriedades de regiões afetadas pelo conflito e redistribuição de terras, que é, na verdade, os princípios que a Farc propunham lá desde o início e é o motivo do surgimento aí das Farc, né? Então, essa questão da agricultura, né, da renda familiar, tudo vai ter que ser repensada, certo? Próximo slide. Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo e Premier do Reino Unido anuncia a renúncia após resultado do referendo. Bom, por que eu coloquei essas duas notícias num slide só? Eu acho que esse assunto ele é muito complexo, todo mundo que acompanha o mínimo dos noticiários sabe que na votação do dia 23, em que se perguntava se o Reino Unido deveria deixar a União Europeia ou permanecer, o Reino Unido votou pela saída com 51% dos votos. Foi uma votação apertada, mas eles escolheram. E depois dessa decisão, o premier britânico, o David Cameron, que era contra a saída do bloco, decidiu renunciar porque ele achou que, como ele era contra, ele quer que a política mude a favor de alguém que vai, enfim, levar aí a política daqui em diante, alguém que aceite por essa saída, certo? Só que eu acho que esse assunto ele é muito complexo, então eu resolvi fazer um tema da semana abordando o Brexit, né? Como se diz. Então, se você quiser saber tudo sobre esse assunto, clica aqui no vídeo e acompanhe, certo? Passando para o próximo slide, questão da semana. O preço do espaço disparou nos últimos meses, pesando no bolso do brasileiro e ameaçando o sucesso do tradicional prato feito. O motivo é o clima, que prejudicou a produção. Com menos espaço no mercado, o preço acabou subindo. O espaço carioca, por exemplo, ficou 54,1% mais caro de janeiro até meados de junho. Fonte UOL, 21/6/2016. A qual commodity refere-se o texto? A. Açúcar. B. Tomate. C. Feijão. D. Arroz. E. Leite. Então, qual é a resposta? A gente já sabe. Resposta C. Feijão. Bom, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no like, se inscreve no canal que a gente vai estar sempre por aqui com muitas dicas de atualidades para vocês. Um beijo e até mais!